Irmãos, queridas irmãs, então, vídeo 318 das manifestações físicas espontâneas, fenômenos de transporte, um esclarecimento de Erasto, um espírito muito evoluído, né? Então, nós estamos aprendendo muito aqui com ele aqui. Então, vou repetir só umas duas linhas para poder dar sequência. Deveis deduzir daí que há motivo de suspeição todas as vezes que um médio se lisonjeia de os obter à vontade. Então, médios verdadeiros não recebem esses fenômenos de transporte, não ocorrem assim à torto e direito, não é desse jeito não. Como aqueles médios nas casas meia boca espírita, que diz assim, hoje eu recebi 8 espíritos, hoje 10 espíritos, 12 espíritos. Que é isso, gente? O muito que a pessoa recebeu ali foi o espírito de porco. Porque já que matam muito porco no, nos frigoríficos, então os espíritos deles ficam, né, vagando por aí, né, na erraticidade. Então os espíritos de porco manifestam ali também, que semelhante atrai semelhante. Eu não posso dizer espírito de boi, espírito de vaca, mas espírito de porco eu posso dizer, não é? Mas não é melhor receber espírito de porco que espírito de boi e espírito de vaca? Porque quem quer ser comparado a uma vaca ou a um boi? É melhor ser comparado a um espírito de porco, né? É bem melhor. É menos protuberância na cabeça. Entendeu a psicologia, né? Então, 12 espíritos, 10 espíritos, 4 espíritos, 3 espíritos, pelo amor de Deus, gente. A manifestação, a comunicação do espírito não depende do médium, e sim dos mentores espirituais. Um espírito para cada médium. Um. No mínimo, um. No máximo, 2. A doutrina dos espíritos é que nos diz isso. Passou de 2, aí já é espiritismo por conta própria, pelos os próprios dirigentes da casa espírita. Ah, mas se eu recebi 2, mas tem um outro ali me influenciando, eu não vou recebê-lo? Não está influenciando nada. Aquilo ali é animismo. É animismo. E outra, não é. Estou usando esse termo, porque nem é receber espírito. E outra, receber espírito não é lá de tamanha importância. Tanto faz se o espírito se manifesta ou não se manifesta, tem como o médium doutriná-lo através da tua transformação moral. Um mentor espiritual que disse isso a André Luiz, que horas antes os espíritos que preparados para sintonizar com o médium nos trabalhos mediúnicos, eles são colocados próximo ao médium durante o dia, umas 4, 5, 6 horas antes, para que o médium vá já durante o dia doutrinando aquele espírito. Por isso que os médios sentem muitas dores, mal-estar, você entendeu? Dor de cabeça, dor na coluna, isso e aquilo. É a presença do espírito que já está ali. Ainda mais se ele é um médium assim, muito ostensivo, né? Muito sensitivo.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Você frequenta uma casa espírita onde passa-se de duas comunicações? Frequento. Casca fora. Casca fora. Agora, a não ser que você queira continuar dando murro em ponta de faca até na próxima encarnação, aí já é problema teu. Mas que eu tenho o dever e a obrigação de passar as orientações da doutrina dos espíritos, eu tenho. E isso eu não me calo. Eu aprendi assim, eu vou continuar desse jeito. E no livro dos médiuns aqui nós vamos mostrar essa parte. E quando eu mostrar essa parte, eu vou fazer da mesma forma como eu expliquei aqui atrás. Você se lembra? Escreva aí, expansão e depenetrabilidade. Depois você viu quando eu cheguei na página que tratava da expansão e da penetrabilidade, quando eu procurei te mostrar? Só se a pessoa não percebeu, mas eu tentei mostrar. Então vamos lá. Ou por outra de dar ordem aos espíritos. Como a servos seu. O que é simplesmente absurdo. Tende ainda como regra geral que os fenômenos espíritas não se produzem para constituir espetáculos e para divertir os curiosos. Tá vendo só? Os espíritos não realizam fenômenos de transporte para satisfazer curiosos, né? E eles também não são escravos dos seres humanos que ali os servem como capachos. Não. Nesse sentido aqui, não. Apesar que em sentido nenhum, mas nós estamos tratando de fenômenos de transporte. Se alguns espíritos se prestam a tais coisas, só podem ser para a produção de fenômenos simples, não para os que, como os de transporte e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Tá vendo só? Olha só para você ver como são as coisas. Olha só. Se alguns espíritos se prestam a tais coisas, quais são as tais coisas? Uma psicofonia anímica, mistificada, né? Um holograma através da vidência do médium, quando eles falsificam aquela imagem, uma psicografia falsa, quando o espírito B passa pelo o espírito W. Você entendeu? Vamos dizer assim, manifestações, como no caso, assim, as manifestações, como na época de Kardec, aquelas pessoas que usavam as letras do alfabeto para poder entrar em contato com os espíritos. Então tem muitos espíritos que se prestam a esse tipo de charlatanismo, porque os encarnados são charlatões também. Olha aqui. Se prestam a tais coisas. Só pode ser para a produção de fenômenos simples, não para os que, como os de transporte e outros semelhantes,
exigem condições excepcionais. Você viu que não para os que, como os de transporte e outros semelhantes, porque exige condições excepcionais. Trabalhos, fenômenos de transporte, não é brincadeira. Lembrai-vos, espíritas, de que, se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é de bom aviso aceitá-los todos cegamente. Nós vamos aceitar todos os fenômenos cegamente, sem conhecimento de causa, sem conhecimento dos fatos? Não, gente. Porque alguém diz assim: Jesus está se manifestando no centro X. Nós vamos acreditar? No centro W, lá quase todos os trabalhos ocorrem manifestações de fenômenos de transporte, que é o caso que eu falei para você, que eles pregam flores embaixo do banco, da cadeira. Aqueles seres são todos seres que fazem parte do grupo da casa espírita, só que pelo fluxo muito grande de gente que vai à casa, todo mundo ali tem aquela pessoa como uma pessoa estranha. Quase ninguém conhece aquela pessoa. E se conhece, a pessoa fala assim: nossa, mas que coincidência, foi aparecer justo embaixo da sua cadeira, você que trabalha aqui no centro. Ah, mas apareceu embaixo da minha cadeira, apareceu no meu colo, aliás, porque eu sou um médio forte, né? Sou um médio forte. Eu trabalho aqui na casa, sou forte. Ai, vontade de morrer. Vó do céu, pelo amor de Deus, me leva embora desse mundo. Então, nós não podemos aceitar esses fenômenos, né? Também não é de bom aviso aceitá-los todos cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de visibilidade, né, ou de transporte, se opera espontaneamente e de modo instantâneo, aceitai-o, porém, nunca o repetirei demasiado. Não aceiteis coisa alguma às cega. Seja cada fato submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo, porquanto crede o Espiritismo, tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem que ganhar com essas pequenas manifestações que prestidigitadores hábeis podem imitar. Mágicos, né? Eles podem imitar. É um treino, né? Tem tinha um ser aqui na Terra, eu me esqueço o nome dele, que foi considerado um dos maiores mágicos do mundo. Me esqueço mesmo o nome daquele caboclo lá. Eles amarravam ele assim, né, com correntes, cadeado e tudo quanto é coisa, e jogava dentro da água do rio, e de repente, daí a 1 minuto, 2 minutos, ele se soltava e saía. Mas aquilo lá era truque. Aquilo era truque por quê? Porque
durante a programação, disseram que ele estudava todos os truques. Ele estudava todas as mágicas e as repetia incansavelmente, centenas de vezes, mesmo dando certo no seu apartamento. Só depois de centenas de vezes repetindo-as no seu apartamento é que ele permitia ser algemado, amarrado com correntes e jogado dentro do rio, porque ele já sabia que o que ele realizara no apartamento, ele ia realizar ali dentro do rio. Então, é truque, habilidade. Ele pedia para que policiais o algemassem e o trancassem dentro das celas. E daí, 1 minuto, ele era visto fora da cela. Algemado, ele era visto fora da cela, sem as algemas e fora da cela. Truque, né? Eu esqueço o nome dele, olha que pena. Eu assisti um documentário dele esses dias no History, mas tudo bem. Então, hábeis podem imitar. Bem sei que ides dizer é que esses são úteis para convencer os incrédulos. Mas ficais sabendo, se não houvesseis dispostos de outros meios de convicção, não contaríeis hoje a 100ª parte dos espíritas que existem. Falai ao coração, por aí é que fareis maior número de conversões sérias. Se julgardes conveniente para certas pessoas valer-vos dos fatos materiais, ao menos apresentai-os em circunstâncias tais que não possam permitir nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, não vos afasteis das condições normais dos mesmos fatos, porque apresentados em más condições, eles fornecem argumentos aos incrédulos em vez de convencê-los. Então, a melhor maneira de convencer os incrédulos é você assiduamente nos estudos, né? Usando-se da persistência, da perseverança, da seriedade, da responsabilidade, sabendo que você lida com fatos. Então, quem lida com fatos não deve degradear com incrédulos. Não deve, porque o melhor conselheiro ao incrédulo, o professor que melhor convence o incrédulo é a persistência dos fatos mediante ao tempo. Então, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, 30, 50, 100, 200 anos ou mais, o mesmo fato, sem ser desmascarado, ora, não tem como. Como você vai dizer que é falso a uma coisa que
a vida toda tua, você lutou para desmascarar, mas que os fatos, mediante todas as tuas tentativas, te superou. Não que o intuito dos fatos é te superar, para mostrar que é mais que você, ao ponto de te humilhar. Não. Mas acontece que o fato, os fatos, por si só, se explicam, enquanto que os não fatos, por si só, também não se explicam. Você entendeu essa? Os fatos por si só se explicam. Enquanto os não fatos por si só também não se explicam. Então, se você busca os fatos e se você recorre aos não fatos, você sabe o que é certo e o que não é certo. Esses aqui são os fatos? São. Esses não são os fatos? Não. Então você vai perder tempo com os não fatos, por quê? Por falta de bom senso, por falta de raciocínio. Porque se 100, 200, 300 anos, nunca que aqueles fatos foram desmascarados, sinal que nunca serão desmascarados. Como nosso Senhor Jesus Cristo. Vão me dizer que nosso Senhor Jesus Cristo não é fato. Seria o mesmo que dizer que nosso Senhor Jesus Cristo não é fato, não é verdade? Agora, você vai me dizer que o capeta é falso, é fato. Você vai me dizer que o demônio é fato. Aí já complica a situação, né? Porque uma que isso tudo não passa-se de mitologia. Eu posso acreditar na questão em si de demônio quando nós mesmos denegrimos as leis do Criador, ou melhor, tentamos denegrir, porque ninguém denigre também não. Quando nós tentamos denegrir as leis do Criador, aí sim nós adentramos a um estado assim de inferioridade tão grande que nos tornamos monstros perante a nós mesmos. Que nós que retornamos ao corpo físico e às regiões umbralinas para, de alguma forma, auto nos desintoxicarmos daquele período de ignorância o qual nós vivemos. Então, gente, nós somos os responsáveis. O paraíso divino encontra-se dentro de nós, como o inferno também encontra-se dentro de nós.
Paraíso é mitológico, inferno é mitológico, mas vamos deixar a mitologia de lado e vamos procurar entender desta forma que nós somos os responsáveis por tudo de bom que acontece na nossa vida. Como nós somos os responsáveis por tudo de ruim que acontece na nossa vida. Ah, mas tudo de ruim que acontece na nossa vida, nós somos responsáveis, não são as pessoas? Não são as pessoas, somos nós. Porque cabe a nós conter os impulsos, tanto positivo quanto negativo. Nada de nos exceder, né? Nós temos que nos conter, nós temos que nos resignar, nós temos que abster. Não é fácil, mas se você consegue abster 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois você acostuma. E eu já acostumei com tanta coisa que você nem imagina. Nossa, eu já acostumei me abster com tanta coisa. Graças a Deus, tem muita coisa que não me faz falta mais na vida. Tem muitas coisas, né? Então vamos para o próximo vídeo.